Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Espero que os irmãos estejam tendo um bom início de semana. Estamos chegando ao fim de mais uma revista. Esta lição onde estudamos o verdadeiro pentecostalismo, a doutrina do Espírito Santo. Aprendemos sobre a Trindade, aprendemos sobre os dons do Espírito. Aprendemos muita coisa sobre o Espírito Santo. E na semana passada nós falamos sobre a importância da evangelização. Nesta semana vamos estar falando então acerca da urgência do discipulado. Se falamos sobre a importância de evangelizarmos, de irmos, buscarmos estas almas para o Senhor, precisamos agora então estar preparando eles, discipulando, cumprindo o chamado de Jesus Cristo, nosso texto áureo, onde nós falamos aqui o nosso texto áureo, aquele texto tão conhecido de Mateus, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando eles, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia também nos diz que o ser humano, longe de Deus, ele está morto espiritual. Uma vez que ele nasce outra vez, ele precisa então ser agora instruído. Ele precisa ser discipulado no caminho que ele deve andar, como deve ser. Importante este cuidado, pois até então ele estava em outros caminhos. Como diz a Bíblia, antes erais servos do reino das trevas, agora você faz parte do reino da luz. A nossa leitura bíblica, vamos estar lendo com os irmãos, ela está no livro de Mateus, capítulo 28, do verso 16 em diante, onde nos diz assim: e aos 11 discípulos partiram então para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Alguns deles duvidaram. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo, olha o que Jesus disse aos discípulos, esse texto é muito importante. Ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Antes de ele dar a grande comissão, ele tinha acabado de dizer para os discípulos que ele tinha recebido todo o poder. O que Jesus estava fazendo neste momento? Jesus estava fazendo o que nós chamamos de uma transferência de autoridade. Ele disse: foi-me dado toda a autoridade, e agora então eu transfiro a vocês, assim como o Pai me enviou a vós. Agora eu envio vocês ao mundo. Então, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar o quê? Todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos que no capítulo 2 de Atos, a Bíblia vai dizer que os discípulos esperaram em Jerusalém, até que do alto eles foram revestidos, e logo que Pedro foi revestido, ele já começou a fazer o que a nossa lição da semana passada falou, obrigado pela água, não, Flávio, que era evangelizar. No primeiro momento de evangelismo já ganharam 3.000 almas para o Senhor, e assim o Senhor foi dando crescimento. E aí a sequência da nossa leitura bíblica vai dizer que os discípulos e a igreja primitiva perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Havia temor em cada alma, muitas maravilhas eles faziam, e todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, ajudavam, repartiam uns aos outros, perseveravam unânimes todo dia no templo, comiam juntos, se alegravam com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E Deus o quê? Acrescentava todos os dias. O Senhor estava acrescentando. E aí o que aconteceu? Os discípulos viram a necessidade de estar ensinando o povo na palavra. E aí eles vão instruir diáconos para estar cuidando de certa parte, para que eles pudessem estar focados no ensino, porque o ensino é de suma importância. Para os irmãos terem uma ideia, a nossa lição, ela vai abordar alguns pontos específicos, que é o quê? Conceituar o que é o discipulado, a importância dele, o que é. Vamos elencar aí o tripé do discipulado.
que é a palavra, a comunhão e o serviço. E também vamos mostrar que o discipulado ele vai gerar um crescimento sadio para a igreja, não algo forçado, mas como Jesus Cristo disse aos discípulos e aos apóstolos, e de fazer discípulos e ensinar. Por quê? É discípulo que faz discípulo. Jesus disse: assim como eu ensinei vocês tudo que o Pai me deu, agora a responsabilidade é de vocês fazerem discípulos, alcançarem outras pessoas e ensinar aquilo que vocês aprenderam, da maneira como vocês foram ensinados, para que eles também aprendam o quê? O que Jesus Cristo disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros e quando vocês estiverem guardando os meus mandamentos. Como que as pessoas vão guardar esses mandamentos se não forem instruídas? Aí, então, a importância de o quê? Da urgência do discipulado. Se não estamos discipulando os nossos novos convertidos, teremos dificuldade de vermos um crescimento, porque são estas almas que estão sendo discipuladas que ganharão outras pessoas para o Senhor Jesus. E a nossa lição, ela diz que a vontade de Deus sempre foi instruir o seu povo, não só agora, depois que Jesus Cristo esteve na terra, fundou a igreja, esse ministério que segundo o apóstolo Paulo estava oculto, né, desde a fundação do mundo, e que é o ministério da igreja de alcançar muitas pessoas para Deus. Jesus veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram, mas aí a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Nós já vemos que quando Deus tira o povo do Egito, ele já demonstra o seu interesse na instrução da próxima geração, no discipulado. Ele os leva para a base do monte, onde Moisés tinha dito a Faraó que iria adorar a Deus, e lá o Senhor dá a ele leis, e não só leis, a Bíblia vai dizer que Deus vai instruí-los, Deus vai orientá-los. A própria Torá, que muitas pessoas pensam que quer dizer apenas lei, nós conhecemos como os livros da lei, mas a palavra Torá quer dizer instrução. A importância do discipulado. E o que Deus disse? Deus disse: olha, responsabilidade sua, pai e mãe, ensinar o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não se esqueça dele. Deus deu instrução para o povo de Israel a todo tempo: olha, quando vocês fazerem as festas, vocês vão dormir em cabanas por algumas semanas, vocês vão matar um cordeiro, todos os seus filhos vão estar lá, e o que vai acontecer? Eles vão perguntar: por que vocês estão fazendo isso? E aí vai ser o momento que vocês vão discipulá-los. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque por muito tempo a nossa família viveu escravizada no Egito, mas um dia Deus nos resgatou, Ele nos libertou, e o cordeiro morreu no lugar do primogênito, para que o primogênito não precisasse morrer, um símbolo daquilo que Cristo veio fazer por nós. E aí eles estavam discipulando a nova geração. O que é discipular e a sua importância? A nossa lição diz que o ponto central da revista é que discipular é atuar no crescimento e no desenvolvimento do cristão, daquele que aceitou a Jesus como seu Cristo, como seu Messias, como aquele enviado para trazer a salvação. Agora, instruí-lo, o que significa ser um cristão? O que significa ter uma aliança restaurada com Deus? Como devo eu portar? Como disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: vocês agora são novas criaturas, portanto, as coisas velhas precisam ser deixadas de lado. Existe um novo caminho para andar. E a nossa lição fala: o discipulado acompanha a pregação do evangelho, a evangelização, como uma fundamental importância. Por quê? O fundamento da vida daquele que está com Cristo está sendo formado. Por isso que aqui de princípio a gente precisa já falar da importância da igreja ter um departamento de discipulado, um departamento de novos convertidos. E aí, o que muitas pessoas às vezes não compreendem e às vezes caem no engano, é de que achar que o departamento de novos convertidos é um departamento menos importante na igreja. Pelo contrário, é um dos departamentos mais importantes da igreja. Porque muito se fala que a igreja ganha muito, mas perde muito. Por quê? Porque não cuidou do ensino daqueles que chegaram. E a gente precisa entender
que para trabalhar nos departamentos dos novos convertidos, sim, primeiro você precisa de uma força de vontade, mas você precisa ser bem instruído, porque as suas palavras vão servir de base. Qual vai ser a base desse novo convertido? Por isso que a lição fala da urgência do discipulado, não só de fazer discipulado, mas é a urgência de preparar quem faz o discipulado. Por isso que a importância de nós estarmos enraizados, porque todos nós temos a responsabilidade no discipulado. Por quê? Desenvolver, ajudar o nosso irmão a crescer, chegar mais próximo do Senhor. E aí a nossa lição, ela vai dizer que o discipulado é um termo, a palavra discipulado, que vem de discípulo, que significa o aprendiz, o aluno, o seguidor. Sabe, na época de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, muitas pessoas queriam ser chamados para ser um discípulo. Sabe, eu me lembro aqui a primeira pregação do pastor Marcos Gomes aqui na AD, na Central. A primeira mensagem que ele ministrou aqui foi sobre Mateus. Quando Jesus Cristo se aproximou dele e disse: "Você quer me seguir?" E Marcos falou algo que é interessante. Ele disse: todo jovem judeu naquela época estava ansiando que um mestre virasse para eles e dizia assim: "Você quer me seguir?" Por isso que Mateus disse: "Largo tudo e vou seguir o Senhor." Eu quero aprender, eu quero saber aquilo que o Senhor tem para mim. E o discípulo, aquela pessoa, não é simplesmente estar na igreja, fazer parte dos 12, fazer parte dos discípulos do pastor fulano de tal, eu fui discipulado. Não, o discípulo, ele quer seguir os passos do seu mestre. Por isso que ele é um seguidor, ele é um imitador. O apóstolo Paulo diz: "Olha, eu sou um bom discípulo de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês, como meus discípulos, me imitassem na minha maneira de imitar ao Senhor." É importante o discipulado, porque ao discipularmos, estamos levando as pessoas a entender o quê? O ensino básico para um novo convertido, desenvolver a sua vida espiritual e as instruções que vão levá-lo na sua caminhada cristã a exercitar o verdadeiro caminho para chegar no que Jesus Cristo nos diz, na estatura de varão perfeito, a exemplo de Jesus Cristo, aquilo que Ele tem para nós. E aí a importância de estar bem estruturado, muito mais do que apenas 12 passos do discipulado. O próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 27, ele disse assim: "Olha, a igreja de Éfeso, ele está fazendo, vocês bem sabem que eu não deixei de falar para vocês nada daquilo que Deus me instruiu, mas eu falei a vocês todo o conceito de Deus, para vocês terem um bom conhecimento daquilo que Deus falou que vocês devem fazer." E aí ele escreve aos Romanos e disse assim: "Olha, se é ensinar o teu chamado, o Senhor te chamou para ser um bom ensinador, então que haja dedicação. Assim como o novo convertido tem vontade de comer da palavra, nós devemos estar preparados para dar a ele o alimento sadio." Sabe, talvez você tenha se conectado hoje, está assistindo essa aula conosco. Talvez você esteve participando da Santa Ceia anterior no canal da nossa igreja, ou talvez você nunca entrou e é a primeira vez que você está assistindo. Nós estamos falando aqui da importância de ter o Espírito Santo na nossa vida, nessa revista. Falamos que é Ele que nos leva a ter o entendimento de quem Deus é para o aceitarmos. E agora, por meio do Espírito Santo, nós estamos sendo guiados para nos moldarmos à imagem de Jesus Cristo. Pois foi o próprio Senhor Jesus quem nos deu aquela grande comissão, que é o quê? Ide por todo o mundo. E isso só será possível com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você ainda não fez um compromisso com o Senhor, você deve neste momento entregar o seu coração a Ele, confessar os seus pecados, pedir para que o Espírito Santo venha estar com você e procurar uma igreja centrada na palavra de Deus e ser instruído naquilo que o Senhor tem para você, para que você possa viver a realidade daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E tem muitas igrejas compromissadas com a palavra de Deus, que estão fazendo o chamado de Jesus de
ir por todas as nações e fazer discípulos de todas as nações. Discipular não é uma opção. Ah, sabe, isso é a igreja A, é a igreja B. Não, foi Jesus quem disse: ide por todo mundo, fazei discípulo. É um mandamento do Senhor Jesus Cristo. E ele é necessário para a edificação, para ser colocado aí as pedras neste edifício que está sendo formado, para aprender a melhor maneira de estarmos seguindo a Jesus e alcançarmos o nosso crescimento. O próprio apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, eu queria ter ensinado a vocês coisas mais sólidas, mas vocês ainda estão tomando leitinho. Ou alguns crentes, ele disse assim: olha, vocês já deviam ser mestres, mas como vocês não tiveram uma base, veja que a importância do discipulado, meus irmãos. Como vocês não tiveram uma base sólida, eu não posso dar algo pesado. Para sustentar aquilo, você precisa aprender. Por isso a importância de você aprender sobre a justificação, sobre o perdão, reconciliação, a importância de viver toda aquilo que Deus tem para nós, um entendimento correto para que você possa passar às outras pessoas e para que você possa ter uma base firme, para você também não ser levado por qualquer vento de doutrina, ou como disse o apóstolo Paulo, sendo neófito, muitas vezes você ganha um cargo na igreja e rapidamente o orgulho toma conta da sua vida e você cai na cilada do diabo. E você cai e você acaba desistindo. Por quê? Porque você não recebeu um alimento mais sólido. O apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira carta, capítulo 2, do versículo 2, 3 em diante, ele disse: olha, vocês deveriam estar buscando comer algo melhor. Vocês precisam entender que vocês precisam conhecer e crescer na graça. Vocês precisam crescer no conhecimento. Já disse o Senhor ao povo de Israel através do profeta lá no passado: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor tem muitas grandes coisas para nos dar. Sabe aquele texto que é conhecido como muitas pessoas como o telefone do céu? Jeremias 33:3. Clama a mim, o Senhor diz, porque se tu clamares a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos entender, a igreja precisa estar focada nessa grande comissão. E note que a missão não é só nossa, é a missão do Senhor de vir e anunciar e alcançar as pessoas. Ele diz: nós estamos comissionados com Ele. Esta é a missão do Senhor Jesus e nós, como seus discípulos, estamos seguindo Ele. E assim como já disse o texto que nós lemos, os discípulos da igreja primitiva, Atos capítulo 2, versículo 42, o que? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos profetas. Eles perseveravam, eles não abandonaram, eles deram sequência. Aí a importância da igreja é entender o que? A importância da educação cristã. Quando a gente fala de educação cristã, nós não estamos apenas falando da escola dominical para as crianças. Não, educação é toda a base, a formação daquilo que vai me tornar um cidadão na sociedade. E quando a gente fala de vida cristã, nós estamos falando do ensinamento básico para você viver a vida cristã da melhor maneira. E até mesmo exercitá-la lá no mundo, lá no seu trabalho. É importante nós entendermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 26. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador, e Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos ensinei, e Ele colocará a palavra na sua boca. Por isso que é importante, mesmo em tempo de pandemia, nós temos aí vários cursos teológicos sendo feitos online. Não deixe de buscar conhecimento. Talvez você esteja passando mais tempo em casa. Não perca o seu tempo apenas assistindo tudo que é tipo de vídeo, tantas programações que não trazem nenhum crescimento para a sua vida. Sabe, nós temos o nosso canal aqui da igreja que tem mensagens de ensino da EBD dos últimos 2, 3 anos. Sabe, nós temos mais de 1000 vídeos no nosso canal. Nós temos ministrações de ensino, sabe? Nós temos aqui também curso online, o curso do IBAD, um curso teológico. Você deve buscar se alimentar, crescer. O ensino da educação cristã é aquele que vai desenvolver o quê? O seu conhecimento sobre quem Deus é,
o que Jesus Cristo fez por nós, o Espírito Santo, a Trindade, conhecer sobre a função dos anjos. Tem muitas pessoas aí querendo adorar os anjos, dividir a adoração, que Deus não divide com ninguém. Entendermos sobre o porquê da necessidade do sacrifício de Jesus Cristo, o homem e o pecado, sobre ética cristã, comportamento. Aí a importância de nós estudarmos. Por quê? O Senhor disse que a vida cristã ela precisa ser exercitada, aperfeiçoada. E o apóstolo Paulo diz que o que Deus mais quer é desenvolver Cristo em nós. Ele quer desenvolver o caráter do seu Filho na nossa vida. Aqui na lição do professor, ela fala assim: em que medida o meu caráter se parece com o de Cristo? Teve uma vez, na cidade de Antioquia, os seguidores de Jesus, os discípulos, estavam pregando e ensinando, e as pessoas começaram a olhar para eles e dizer: olha lá, se parece com Cristo. Vamos começar a chamar essas pessoas de cristãos, porque eles se parecem muito com Cristo. Será que as pessoas podem dizer o mesmo de nós? O nosso falar se parece com Jesus, o nosso modo de caminhar, a nossa maneira de andar. Isto é o discipulado, meus irmãos, é aprender, vivermos o quê? Como devemos nos parecer com Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, assim como Moisés desceu do monte e ele refletia a glória de Deus, a cada passo que nós vamos dando da nossa caminhada cristã, nós vamos crescendo de glória em glória, a chegarmos na posição que o Senhor tem para nós. E agora, como que nós alcançamos o verdadeiro discipulado? Através do que a nossa lição chama de o tripé do discipulado. Por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão e do serviço. Sabe, a palavra é a base. Sabe, a palavra de Deus é uma fonte singular, não há outra fonte. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o próprio Deus é a palavra. E o salmista, ele nos diz que Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Jesus Cristo disse que o seu nome está acima de todo nome. Sabe, por isso aí a importância de você conhecer a palavra, de você ensinar a palavra para as pessoas, para elas saberem usar. Quando o inimigo vem tentando lançar uma seta na sua vida, quando você tem a palavra de Deus, você faz como Jesus Cristo fez lá no deserto. Sabe, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará contra mim. Sim, eu sei que as coisas estão difíceis, mas mesmo que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, pois o Senhor está comigo. Eu preciso conhecer a palavra de Deus e exercitar. Por quê? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas como que a fé é exercitada? A fé é exercitada por meio de falar a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Ela me revela quem Deus é. Sabe, aí na nossa revista nós temos aí alguns textos. E aí elencado para você, na tela também vai estar alguns textos aí. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 21, ele diz: olha, você deve confiar na palavra de Deus. Por quê? A Bíblia, ela não é qualquer livro. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, homens e mulheres de Deus, que não falaram de si. Olha o que diz: acima de tudo, saibam que nenhuma das profecias vem de um entendimento humano. Sabe, não veio de iniciativa humana, mas os homens que escreveram a Bíblia foram impulsionados pelo Espírito, e tudo o que eles escreveram, eles falavam da parte de Deus. Então, nós precisamos conhecer. Sabe, muitas vezes nós não entendemos. Eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Jesus Cristo, Ele é o verbo vivo. Mas para ter uma experiência com Ele, você precisa usar o verbo escrito. É através do verbo escrito que você tem um conhecimento de quem Ele é. Lembra do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento? Muitas vezes nós estamos dando crédito à voz do inimigo e esquecemos que Jesus Cristo disse que o inimigo é o quê? É um mentiroso, um enganador. Mas quem conhece a verdade é liberto das mentiras do inimigo. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é esta verdade. Aí a importância de termos conhecimento da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17.
A palavra de Deus, ela é o sopro do próprio Deus, ela é inspirada por Deus e ela nos serve para o ensino, para a edificação, para a correção, nos levando numa posição de justiça, justos na presença de Deus, nos corrigindo, nos moldando, sabe? Nós precisamos estar focado em Deus. Olha só 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha só o que o apóstolo Pedro nos diz neste versículo: vocês que nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Por quê? Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. É a própria palavra de Deus que nos vivifica. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Cristo. Ele nos vivifica, Ele nos renova. Por isso que o discipulado é importante. O discipulado é revelar quem Deus é ensinar as pessoas. E nós temos na Bíblia um salmo inteiro, o Salmo 119. Todo este salmo, ele está exaltando a lei do Senhor, a palavra do Senhor, exaltando o próprio Deus. Ele diz: bem-aventurado aquele que medita nela, será alegre e contente, terá muitas bênçãos. Ele vai dizendo: olha, ela é mais doce do que o mel. A palavra de Deus, ela tem mais valor do que o ouro puro. Ela enriquece, ela dá saúde aos nossos ossos. O Salmo vai dizendo que a palavra de Deus, ela faz o homem simples, o homem sábio, porque a sabedoria de Deus vai nos dando o entendimento de como devemos nos portar. Ela é uma lâmpada para os meus pés, me ensinando o caminho que devo andar. Sabe, o Salmo 119 é um salmo lindo. Muitas pessoas gostam do Salmo 117, que tem apenas 2 versos, Salmo 33, que tem 4 versos, fácil de decorar, mas tem muitas instruções no Salmo 119 para nós aprendermos. Mas o tripé do discipulado, ele é feito da palavra. É a palavra que nos instrui, a palavra que nos lava, a palavra de Deus nos leva para próximo dele, mas a palavra também nos instrui a importância da comunhão. E o discipulado, como que no Antigo Testamento o Senhor falava muito de comunhão, mas a comunhão era entre o povo, a importância de amar o próximo, a importância de cuidar das pessoas. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, o Senhor está falando de comunhão no sentido de koinonia, de comunidade. No Antigo Testamento era sempre a respeito do relacionamento com o próximo. Salmo 133, ó, qual bom consolável é que os irmãos vivam em união. Mas já no Novo Testamento, ela vai falar que esta comunhão, ela se estende ao Pai. A parede que fazia separação, segundo diz Isaías, eram os nossos pecados, mas Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não somente para que Deus saia, porque Deus já podia sair a hora que Ele quisesse. A Bíblia diz que não há nada na terra que possa conter a sua presença. Mas o véu do templo foi rasgado para que nós pudéssemos entrar, nos aproximar de Deus. E aí João vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 3: anunciemo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos de Jesus, para que vocês tenham comunhão conosco daquilo que nós experimentamos. E a nossa comunhão, ela é também com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem da nossa alegria. Nós temos alegre porque nós temos comunhão com Deus, comunhão com o Pai, e esta comunhão, ela vai nos gerar uma coinonia com a nossa comunidade. A importância do discipulado é de ensinar as pessoas a viver entre irmãos, exercitar este amor. O próprio apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira carta, e no capítulo 3, ele vai dizer assim: olha, como eu posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo? Ou como eu posso dizer que amo o meu irmão que está à minha frente e dizer que amo a Deus? Não, se eu amo a Deus, eu devo amar o meu irmão, porque é o meu amor a Deus que vai refletir no meu irmão. Não é o inverso, não. Se eu não amo o meu irmão, quer dizer o quê? Eu não estou em concordância com Deus, porque Deus é amor e Ele me comanda
a amar, a exercitar. E o grande exemplo disso, a nossa revista vai dizer, é a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. O que que era? Os crentes tinham todos o mesmo propósito. Os irmãos, note que o segredo da descida do Espírito Santo é uma palavrinha-chave. Estavam todos no mesmo lugar, no mesmo propósito. E a Bíblia diz que quando todos num acorde, numa mesma intenção, com o mesmo coração, uma mesma esperança, o Espírito Santo desceu. Sabe, quando a Bíblia fala ali acorde, um acorde, ela está falando, um acorde musical, ele tem 3 notas. Se você fazer 2 corretas, mas fazer a terceira errada, não vai encaixar o som. Os 3 precisam estar juntos, sabe? As meninas, as irmãs estavam cantando aqui antes. Eram 4 vozes, mas de nada adiantava 3 delas estarem cantando certo. Se uma estivesse desafinada, todas as outras, o som não estaria bem, porque não estava em comum acordo. Mas quando nós estamos exercitando a comunhão de Deus, gera algo maravilhoso nas nossas vidas. Gera um entendimento do quê? Daquilo que Deus fez por nós. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho por nós. E agora, deste amor, nós devemos exercitar. Por isso que o próximo passo do discipulado é o quê? Aprender, conhecer mais da palavra de Deus, para ter um entendimento de Jesus, começar a entender a importância da comunhão, para então desenvolver o serviço. Muitas pessoas querem estar no serviço, já querem estar trabalhando na igreja, querem estar fazendo muitas coisas, mas ainda não passaram por este processo. E o serviço é o quê? O serviço é o exercício do amor, o exercício da comunhão. Olha só, um termo muito amplo nas Escrituras quando falamos de serviço. O próprio culto no Antigo Testamento está linkado ao serviço. Em inglês, culto quer dizer service. A maneira que eu sirvo a Deus, a maneira que eu sirvo o próximo, está demonstrando o meu crescimento para com Deus. Lembra de Jesus? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, para entregar a sua vida em resgate. Aqui no texto da imagem eu coloquei, como podemos dizer, é o exercício do amor de Deus na comunhão para com o próximo. Deus disse, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabe, ele vem de Deus para nós, mas nós precisamos exercitar, sabe? Nós precisamos entender que essa comunidade, esta comunhão não é apenas para mim, é para o próximo. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, vocês receberam e agora vocês precisam ir. Vocês precisam ganhar outras pessoas, vocês precisam instruir. Sabe, eu já comentei aqui alguns meses atrás um provérbio africano, e eu conheço ele em inglês, diz assim, ó, It takes a village to rear a child. Precisa de toda uma vila ou um bairro para ajudar no crescimento de uma criança. Sabe, o que ele está falando? Ele está falando de comunidade, de comunhão. Nós crescemos na igreja juntos. Não tem como você dizer que você está crescendo, fazendo o seu discipulado sozinho em casa. Não, nós precisamos dessa comunhão. Você precisa estar exercitado, incluso no corpo de Cristo. É neste momento que você está exercitando na dimensão social, se apresentando com a sua família. Começa a demonstrar na sua casa, no seu culto familiar, sabe? Você exercitando aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos viver a verdade daquilo que Deus tem para nós. Nossa igreja, nós temos com vários projetos, claro, que dentro dos decretos estamos impossibilitados de muitos deles, mas o próprio departamento de missão falou da importância de estarmos aí orando por um mês, pela nossa família, para aproveitarmos o momento desta pandemia, para desenvolvermos de volta o culto doméstico, exercitarmos. E aí você precisa estar preparado, porque vai vir novas pessoas perguntar sobre o Senhor Jesus, e você precisa estar centrado na palavra, discipulado, crescendo, e para estar pronto para o serviço. E Deus é aquele que faz com que até mesmo um solitário, alguém que está só, que não tem ninguém na vida,
ao chegar na igreja, ele tem um lugar junto à família de Deus. Você não está mais só. O discipulado também fala ao coração daquela pessoa que talvez não tem mais ninguém por ela. Não, agora você não está mais só. Você tem uma família, você tem alguém que está com você. Por isso, a importância de estarmos entendendo que o discipulado não foi só apenas nos seus primeiros meses de convertido, antes do batismo, ou nas primeiras semanas depois do batismo. Não, a importância dessa lição vai dizer o quê? O discipulado, ele vai ajudar o crescimento da igreja sadia. Não só o crescimento numérico, não, o desenvolvimento espiritual. Quando nós vemos uma pessoa que diz, olha, eu não preciso mais ir na IBD que eu já sei tudo, sabe? O que eu tenho que aprender? Não, meus irmãos, o crente precisa entender que ele deve estar sempre buscar a aprender, alcançar o quê? O processo do desenvolvimento da nova criatura, da nova natureza em nós. A natureza espiritual que foi vivificada pelo Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser desenvolvida. Começa tomando leitinho da palavra, vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, para alcançar a estatura do varão perfeito, segundo é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos desenvolver o crescimento espiritual da igreja. Sabe, não apenas nos preocuparmos do tanto de número de pessoas que estamos tendo na nossa igreja. Nos últimos meses, ou neste último ano, nós temos tido dificuldade, talvez até mesmo, para termos um culto com todas as cadeiras, todos os assentos cheios, por causa dos decretos. O medo tem invadido as pessoas, mas você precisa entender que é através do ensino, através da orientação, que nós vamos começar a alcançar estas pessoas de volta. E assim que estes decretos caírem por terra, assim que formos todos vacinados, assim que o Senhor começar a colocar em ordem o processo daquilo que o Senhor sabe todas as coisas. Não pense que o Senhor não sabe e não tem o domínio de tudo que está acontecendo. Assim que Ele começar a instruir todas essas coisas, nós vamos ver que uma igreja que cresce, comendo da palavra, amando a palavra, ela vai aumentar em número. Sim, muitas pessoas se preocupam muito com o crescimento numérico. Tá difícil esse crescimento, a minha igreja, eu tento de tudo que é método. Não é método. Não é método que vai dar o crescimento. O crescimento vem pela palavra. Eu gosto muito daquelas palavras de Pedro, quando Jesus Cristo dá uma apertada no seu discurso, ele começa a falar para eles de compromisso, e muitos dos discípulos começam a abandonar. De repente Jesus Cristo vira para os 12 e diz, vocês querem segui-los? Mas Pedro olha para Jesus e ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim, para onde iremos nós, Senhor Jesus? Somente Tu tens palavras de vida eterna. O crescimento numérico tem que ser uma consequência da qualidade do alimento recebido por meio da palavra. Não deve vir por meio de fórmulas humanas. E aí, antes de concluirmos, nós temos o exemplo aqui na revista da igreja de Antioquia da Síria. Sabe, a Bíblia nos diz que o apóstolo Barnabé, um dos membros da igreja primitiva, ele foi enviado para a cidade de Antioquia a cuidar de alguns gregos que estavam lá. E a Bíblia diz que ele notou da importância de ter mais pessoas focadas na área do ensino. Ele vai a Tarsis, ele busca Saulo, ele traz Saulo para estar lá com ele, ensinando, instruindo aquela igreja, e eles discipularam aquela igreja por um ano. E foi neste ano que eles estavam discipulando essa igreja, que pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristão. Alguns anos mais tarde, a Bíblia diz que quando o Senhor, através do Espírito Santo, vai chamar, separar Paulo e Barnabé para ser enviado para a obra missionária, para alcançar outros campos, a Bíblia vai dizer no capítulo 12, versículo, eu até vou ler com vocês esse texto, Atos dos Apóstolos, e aí nós já vamos estar encerrando essa parte da importância do discipulado. Olha como que era esta igreja, que é uma igreja exemplo para nós, uma igreja focada no ensino. Atos capítulo 12, os últimos versos do capítulo 12,
vai ser o 24 e o 25. A palavra de Deus continuava a se espalhar e haviam já muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram a sua missão em Jerusalém, voltaram, levando consigo João Marcos. Eles viram a importância de buscar mais alguém para ajudar eles. E aí começa o capítulo 13 dizendo assim: entre os profetas e os mestres da cidade de Antioquia da Síria estavam Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Note, a igreja de Antioquia era uma igreja da maneira que era conhecida e influenciada, porque era uma igreja que tinha muitos mestres, muitas pessoas ensinando, e este ensino veio a dar muitos frutos, quando eles viram esta se tornar uma das igrejas principais. Segundo alguns historiadores, a igreja de Antioquia se tornou mais forte até mesmo do que a igreja central em Jerusalém. E o apóstolo Paulo falava: sede meus imitadores, na minha maneira de imitar a Jesus Cristo. A importância do discipulado, a urgência do discipulado é porque muitas pessoas que se dizem ser cristãos em nossos dias não se parecem mais com Jesus Cristo. Nós precisamos urgentemente voltar para a palavra, instruirmos, porque a nossa lição da semana que vem, que estaremos encerrando este trimestre, nós vamos estar falando o quê? Voltando os nossos olhos para uma bendita esperança. Este mesmo Jesus que subiu ao Pai, prometendo um dia voltar, e disse para a igreja fazer o trabalho do discipulado, Ele está para voltar a qualquer dia, e nós sabemos que tudo nos mostra, Cristo está às portas, mas Ele só vai buscar uma igreja separada, uma igreja que estiver alinhada com o noivo para subir quando as trombetas tocarem. Uma noiva que tem as suas vestes limpas, sabe, que tem cuidado do azeite do Espírito Santo na sua vida. Por isso, eu concluo dizendo que Deus sempre teve um interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Por isso, Ele deixou valores, princípios que contribuirão na construção de uma sociedade civilizada. Sabe, nós estamos vendo a nossa sociedade, muitas pessoas pensam e chegam a dizer que os cristãos são fundamentalistas, voltando, retrocedendo ao passado, e não entendem eles que estamos trocando uma base sólida daquilo que o próprio Criador do universo tem deixado como valores e princípios, para termos uma sociedade civilizada. A importância da família, a importância dos conceitos que Deus tem para nós, e isso é necessário papel da igreja fazer nesses dias, através do discipulado, orientando as famílias, orientando as pessoas desta base sólida que precisamos ter nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco nesse ensino. Nós vamos estar dando sequência agora neste momento, fazendo o momento da oferta e a conclusão. Não saia daí, que nós ainda estaremos orando e abençoando a sua vida, sabendo que talvez você tenha alguma dúvida, talvez você ficou com algum questionamento. Se você tem enviado alguma pergunta, algum pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Você pode estar procurando a nossa igreja aqui no horário semanal, das 8 às 17 todos os dias. Nós temos pastores aqui, obreiros que possam estar orando por você, instruindo, dando um conselho, porque é necessário crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. O discipulado é uma urgência e nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz, e eu encerro com este texto: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. A seara está branca, pronta para a ceifa. Orai ao Senhor da seara, para que Ele envie novos ceifeiros. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar nos preparando para fazermos a obra do Senhor da melhor maneira possível. Deus abençoe a vida dos irmãos.